Olá, galera! Tudo bem com vocês? Meu Deus, deve ser super cedo no Brasil, acho que 8 e pouco da manhã. Considerando que aqui estamos 11h17 da manhã, tivemos que antecipar um pouco a live, porque a Débora confundiu os horários, então se você não está conseguindo assistir essa live em tempo ao vivo, por conta disso, mas a gente vai deixar salvo aqui. A Débora já entrou. E hoje, né, voltamos aqui com a série Morando Fora. Onde a gente vai falar, né, sobre como é imigrar para a Austrália, sobre como é a vida na Austrália. Você aí que tem curiosidade para saber como que é por lá, se é fácil, se é difícil, o que tem tanto para fazer. Ainda mais agora, né, que ela está grávida por lá. E aí a gente vai falar um pouco sobre como que tá sendo a gravidez dela lá na Austrália? Se tem muita diferença do Brasil? Deixa eu chamar ela aqui. E aí a gente vai ouvir hoje dela, que vai ser bem legal, bem interessante. Eu quase fui fazer meu intercâmbio pra Austrália, eles me ofereceram essa opção. Oi, Débora, tudo bem? Oi, tudo bom? Obrigada pelo convite. Aí eu estou muito, muito, muito feliz de você ter aceitado participar e compartilhar um pouco, né? Eu sei que tu já compartilha muito no teu Instagram, no YouTube também. E agora eu sei que vocês aí estão com o processo da mudança, então obrigada, assim, por arranjar esse tempo pra gente. Obrigada a você. Vai ser um prazer compartilhar um pouquinho aí da nossa experiência com seus seguidores, com quem estiver aí na live hoje. Tá bom. Eu acho que eu vou começar pedindo para você se apresentar. Me fala um pouquinho de ti. Quem é a Débora? Nossa, eu sou tantas coisas, sei lá, eu invento cada coisa, enfim. Mas, bem, na verdade, hoje eu estou grávida de 7 meses, vou ser mamãe daqui 12 semanas. Sou casada com o Rodolfo, meu marido, a gente está junto há 13 anos já. Uhum. E a gente mudou para a Austrália há quase 5 anos atrás, né? A gente tinha muito sonho de morar fora, não sabia se exatamente era Estados Unidos, Canadá. E aí a gente falou, não, vamos tentar a Austrália por conta do clima, né? Que é um clima muito gostoso aqui, as praias são maravilhosas. E aí a gente veio para o outro lado do mundo. Hoje eu trabalho numa agência de intercâmbio barra imigração Uhum. e por isso que é um assunto que eu gosto muito de falar, né? E também, nas minhas horas vagas, também produzo conteúdos no meu canal, no meu Instagram, chamado Austrália para Todos. E também, nas minhas horas vagas, acabo dando algumas consultorias de carreira, porque esse é meu background, né, no Brasil, em recursos humanos. E aqui ajuda o pessoal a se recolocar também no mercado de trabalho. Ah, bem, basicamente isso. Senão eu vou ficar a live inteira falando das coisas que eu faço, mas basicamente é Não, isso. já deu aí pra saber. Nossa, meu Deus, faltam 12 semanas. Tá bem pertinho. Gente, como que Sim, tá a essa barriga tá emoção? gigante. Porque eu nem eu queria mais. A barriga tá grande já. A gente está à espera do Victor. Foi o nome até que a gente escolheu justamente para poder, aqui na Austrália, eles falam normalmente Victor, e aqui e no Brasil também, né? Então é um menininho que a gente está esperando e tem sido muito bacana essa experiência, né? De passar a gravidez toda, inclusive durante a pandemia, né? Num lugar como a Austrália, que é um lugar bastante seguro, neste momento a gente está com pouquíssimos casos de Covid, a coisa está bem controlada, e eu me sinto muito segura de estar aqui, né, num momento como esse, que eu faço parte do grupo de risco agora. É, pois é, mas a ansiedade não tem como, né? A gente está aqui já preparando o quartinho, toda na expectativa, né, de receber o nosso bebezinho e ter uma vida nova, né? Agora com outros sonhos, com outras responsabilidades, mas eu tenho certeza que eu estou no lugar certo, porque na Austrália ter filhos aqui é incrível, no sentido de estrutura, tem muitos parques para as crianças, a escola é muito bacana, sabe? Tem tanta coisa, tantos benefícios
que eu fico pensando, poxa, que legal poder dar essa estrutura para o meu filho, né? Coisas que provavelmente talvez ele não teria no Brasil, talvez eu não teria condição de pagar, talvez o Brasil mesmo não oferecesse essa estrutura para ele, enfim, mas apesar da saudade, né? Porque as fronteiras estão fechadas também, eu adoraria receber meus pais aqui para poder me ajudar nessa hora, né? Mas eles não vão conseguir vir por conta das fronteiras que estão fechadas. Mas é isso, né? A vida de imigrante tem as suas escolhas, seus benefícios e malefícios, e é o que é. Gente, eu acho que eu te entendo, assim, perfeitamente nesse sentido. Eu realmente acho que concordo contigo que às vezes o que tu vai oferecer agora pro teu filho, tu não poderia oferecer no Brasil, por questões que são diferentes países com questões de estruturas. Porque o pessoal falava muito, por exemplo, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, são ali mais ou menos países que são um pouquinho esquecidos pela galera, no sentido de que as pessoas focam, ai, Europa, Estados Unidos. Que tipo, ai Uhum. meu Deus, se eu quiser um país para viver, tem que ser país assim. É sempre a primeira opção das pessoas. Aí depois elas Sim. vão descobrindo os outros lugares. Mas quando você se trata dessa segurança, desse bem-estar, por exemplo, parques, o meu marido, ele não gosta de parque. Tipo, de ir pro parque, Não. tem parque aqui perto de casa, e fala, aí vamos no parque. Ele fazia o quê no parque? No parque não tem nada. Eu falei, mas na minha cidade não tinha parque. O que ele gosta de fazer? Ele gosta de cidade? Ah, ele gosta, por exemplo, ele cresceu a vida inteira dele aqui, né? Então, para Aham. ele, tudo que é novidade para mim aqui não é novidade para ele. É tipo apenas um passeio Sim. chato. Então, assim, passear, turistar por aqui, para ele não tem nada tipo de novo, porque ele já fez isso várias, várias vezes, e toda vez quando vem brasileiro, ele faz isso de novo, então eu sou só mais uma no sentido. Mas pra mim, de chegar, ir pro parque e só ficar lá sentada no parque olhando, é novo pra mim, é uma coisa legal. E você vê realmente, as pessoas têm a cultura aqui de ir pro parque, vai de manhã andar com o cachorro no parque, vai brincar com as Uhum. crianças no parque, tudo fazendo, tipo, dá um pouquinho de sol aqui, tá todo mundo lá no parque. E é uma coisa que a gente não tem no Brasil. Você vê, por exemplo, em grandes cidades como talvez São Paulo, Belo Horizonte, e mas não é a quantidade de parques, eu não sei como é aí, mas aqui, por exemplo, em cada bairro você tem vários parques, ou algum parque muito grande, ou mini parques ao redor. Os Só, bairros. por Uhum. exemplo, num raio aqui de 1 quilômetro de mim, eu acho que eu tenho 3, 4 parques. Uou, que incrível. Então, assim, não é uma desculpa para você dizer que você não tem como fazer uma atividade ao ar livre. O que seria Uhum. diferente do Brasil. Na minha cidade, eu teria um lugar para fazer isso. Pois é, aqui também é a mesma coisa. Os parques têm um em cada canto, assim, no bairro, né? Você não precisa ir para um lugar muito longe para poder ter acesso a esse tipo de coisa. E agora, essa casa que a gente está mudando, que a gente mudou essa semana para uma outra casa, né? Então, essa casa que a gente Assim, está eu vi a morando agora detetização não. aí que vocês estavam fazendo por conta de aranha. Eu falei, meu Deus, tem aranha na Austrália, aquelas aranhas. Tem, não vou mentir, tem aranha na Austrália, a gente tem que detetizar a casa, né? Para garantir que eles não vão vir aqui. Mas essa casa, por exemplo, são 18 minutos andando de a pé, né, até a praia. Então é muito comum ver as mães com os carrinhos, indo para a praia, ou então fazendo exercício físico, sabe? Aproveitando mesmo. Os australianos, de forma geral, eles são muito diurnos, eles acordam muito cedo, vão para a praia, né? Faz algum exercício físico para depois começar o dia. E aqui na Austrália também as pessoas acabam muito. Por exemplo, se o horário do trabalho é às 5, elas acabam o trabalho às 5, né? Elas não ficam fazendo hora extra, justamente, principalmente agora no verão, justamente para aproveitar o verão. Então, aqui no verão, geralmente escurece umas 8h30 da noite, já tá claro. Então, as pessoas aproveitam ainda esse horário para ir para a praia, para curtir. E eu acho que isso é muito legal, né? Você tá próximo da natureza,
poder aproveitar o seu tempo, ter qualidade de vida mesmo, né? Coisas que às vezes a gente, pelo menos eu não tinha no Brasil. Eu era extremamente workaholic, trabalhava pra caramba e não tinha essa qualidade de vida. Eu ia pra praia assim, era umas 2 horas e meia da minha casa. E quando eu conseguia ir, né? Enfim, era todo um rolê para poder chegar na praia e tal. E aqui eu tô a pé, tô na praia e posso Isso é muito aproveitar muito legal. mais meu dia. E me diz uma coisa, eu vejo que vocês acabam viajando muito aí pela Austrália, vocês fazem muitos passeios e é interessante acompanhar isso de vocês. Como é esse custo com relação a isso para vocês? Qualquer pessoa, até mesmo se a pessoa for estudante e vai passar aí um período de um ano, eu acho que é um ano, né? O período de estudo aí, o mínimo. Ana, você pode fazer até de 3 meses, 6 meses, depende. Ah, tá, mas a pessoa consegue viajar assim com baixo custo? A pessoa, por exemplo, que estuda e trabalha? Ou só realmente quem já está morando aí consegue viajar por aí sem. Me conta aí um pouco mais. Bem, há quase 5 anos atrás, nós chegamos também com visto de estudante. Uhum. Hoje a gente está num visto de chamado sponsor, né? Quando você trabalha numa empresa, essa empresa te sponsora, ela te patrocina, para daí sim você ter o acesso ao visto de residente permanente. Então, Aham. hoje a gente está na guarda do nosso visto final, né? Que é o residente permanente, mas a gente já tem todos os benefícios boa parte, na verdade, dos benefícios que o australiano tem. Ah, Voltando à sua pergunta sobre ser estudante, quando a gente era estudante, a gente também conseguia viajar bastante. A única, eu acho que a grande dificuldade que a gente tinha na época era tentar conciliar nossos horários. Ah, sim. Porque o meu marido ele trabalha em hospitality, ele é chefe de cozinha, então de final de semana geralmente ele trabalha e folga durante a semana, e os meus horários também, nas coisas que eu trabalhava na época, também não casava muito, esse era um grande desafio. Uhum. Mas e o que é legal da Austrália, que às vezes nem todos os países que a galera faz intercâmbio oferece, é que aqui você pode trabalhar e estudar. Uhum. Então, isso ajuda muito na questão dos custos, né? Porque você ter a oportunidade de trabalhar part-time, mas ainda fazer uma graninha para ir pagando sua escola, seu intercâmbio, seus custos, alimentação, aluguel e por aí vai, isso ajuda muito. Dependendo da cidade que você escolher, você ainda vai conseguir salvar mais dinheiro. Eu sei que muitas pessoas vêm para cá, para a Austrália, com destino de ir para Sydney, que é a cidade mais famosa da Austrália. Eu também acho que Mas é o que Sydney, por exemplo, as agências oferecem mais, né? Eles chegam. Eu lembro que no meu, quando eu fui fazer intercâmbio, só cortando aqui, eles, eu falei, eu quero Nova Zelândia. Aí eles já colocam, já me empurraram Sydney também, pra, tipo, como se fosse a melhor coisa. sim. Continua aí. Mas geralmente as agências de intercâmbio eles oferecem mais Sydney porque eles conhecem mais Sydney. Tem Uhum. muitas cidades que eles não têm informação, que eles não sabem direito, então eles sentem também mais confiantes oferecendo Sydney. Mas existem outras opções, né? Eu, por exemplo, quando eu e meu marido, quando a gente veio para cá, a gente não quis ir para Sydney, porque a gente falou, é um destino muito óbvio e a gente não tem um perfil muito óbvio. A gente queria realmente, assim, um lugar totalmente diferente do que a gente vivia em São Paulo. Então, a gente foi morar em Perth, que é do outro lado da Austrália, né? Lá é o lugar, a cidade mais isolada do mundo e também é mais ensolarada, mas é lindo lá. E aí, depois de um tempo, a gente mudou para cá. Hoje a gente mora em Adelaide, que Uhum. fica em South Australia, no meio, basicamente, quando você olha para o mapa, no meio mais ou menos da Austrália. É, e aí, bem, voltando à sua pergunta sobre viajar, a gente conseguia conciliar, né, os custos de pagar a escola, né, de conseguir, bem, não passar vontade de comer nada e tal, e ainda juntar uma graninha para fazer uma viagem. Não necessariamente a gente precisa, a Austrália é muito grande em termos de território, tem muito lugar bonito para explorar. E não necessariamente você precisa ir para uma outra cidade, por exemplo, uma outra região, ou regional que eles chamam aqui, né? Por exemplo, ir de Perth
para Gold Coast, que é do outro lado, em Queensland. Tem muita coisa em Western Australia, ali perto de Perth, que dá para explorar. Então a gente foi fazendo isso, a gente alugava van, a gente ia, às vezes a gente ia de carro mesmo, mas sempre tinha um cantinho legal para conhecer os cangurus, koalas, né? Tem tanta coisa bacana aqui para fazer. Então eu vejo que os estudantes sim têm condição, né, de se estiver trabalhando, estudando, de começar a explorar um pouco mais, fazer alguns passeios. Isso é possível pelo fato que eu falei de poder trabalhar e estudar ao mesmo tempo aqui. Então seria um custo fácil, não é como seria, por exemplo, no Brasil, que às vezes as pessoas não conseguem viajar no próprio estado por conta da. É. E se você, por exemplo, mora. Perth é um lugar um pouco mais isolado, portanto, as passagens aéreas saem um pouco mais caras. Uhum. Se você for viajar entre a Austrália. Mas se você mora, por exemplo, em New South Wales, que é ali na região de Sydney, quer ir para Melbourne, às vezes tem passagem assim de $45, $50 de promoção, sabe? Então é bom também ficar de olho, porque dá para fazer algum esquema nesse sentido, assim. E acaba compensando, né? Pegando essas promoções, dá para você ir explorando aos pouquinhos aí cada pedacinho da Austrália. Ah, isso é bem interessante. E uma pergunta que, tipo, surgiu agora é, você falou que, tipo, que às vezes vocês pegavam van, carro e tudo mais. A carteira do Brasil, vocês só precisam dar permissão para dirigir, para conseguir dirigir na Austrália, ou vocês precisam fazer outro processo, aplicar alguma coisa? Vindo com visto de estudante, você consegue trazer a sua própria carteira do Brasil, a sua CNH do Brasil, só traduzindo ela, você paga, acho que, sei lá, por volta de uns $50 para algum tradutor, só traduzir ela, e você anda com a sua carteira e a tradução juntas, né? E aí, se algum policial te parar, você mostra, mas você não precisa tirar a habilitação aqui. Quando você aplica o visto de residente permanente, aí sim você tem que tirar a sua carteira da Austrália. Mas por enquanto, eu estou há 5 anos aqui e ainda estou com a minha carteira do Brasil, para você ter uma ideia. Gente, que da hora! Não, É só porque estranho no começo, porque é do outro lado, né? O volante é do outro lado. Então, é às esquerda, vezes, né? assim, no Igual aqui. comecinho, a gente fazia umas navalhadas. Ah, eu não sei como que eu vou dirigir um dia aqui, porque eu fico totalmente confusa. Aí do outro lado também, né? É, aqui também é do outro lado. Então, eu acho uma coisa muito diferente do meu normal, porque a gente já tá acostumado, né? Então, é uma coisa assim, bem diferente. Agora me conta, vocês falaram que tinham pensado em ir para outros lugares, mas o que motivou vocês para irem para a Austrália? Como que foi? Me conta esse início, porque vocês foram como estudante. Me faz aí um resumo da tua história, que eu sei que são 5 anos de história, mas me fala aí. Bem, eu sempre sonhei em morar fora, né? Sempre tive essa paixonite, via nos filmes, via na televisão, né? Enfim, eu sempre gostei muito de outros países, então eu achava, ficava maravilhada, mas eu achava assim que, tipo, aquilo não era para mim, porque era uma coisa muito cara, inviável. Quando eu era adolescente, né? Eu tô parecendo uma velha falando aqui, mas quando eu era uma adolescente, eu olhava assim e falava, gente, só quem é rico consegue morar fora, consegue fazer intercâmbio. Então, eu tinha esse sonho, mas mais ou menos, né? Enfim. E aí eu falei assim, já que eu não tenho condição financeira de fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar numa empresa, numa multinacional, vou trabalhar, vou dar meu sangue e vou tentar ser expatriada. Né? Se eu tiver chance de ir para uma outra filial no exterior, eu vou tentar por esse caminho, inclusive porque é mais seguro, né? Ambiciosa, gente, essa é uma dica. O meu sonho, se nada desse certo, era eu ser contratada pela Globo e a Globo me mandar pra fora. Por que não, né? A gente pode sonhar, né? Ai, Bem, então esse foi o meu plano. E aí, na empresa que eu trabalhava, era uma empresa que estava presente em mais de 80 países. E eu falei, não, é aqui, né? Imagina, 80 países, não é possível que não tenha uma vaguinha para mim em algum canto desse mundo nessa empresa, né? Então, eu realmente trabalhei lá durante 8 anos, realmente dava muito meu sangue lá para ter essa oportunidade. Sempre falava para o meu chefe. Só que pelo fato de eu performar muito bem, entregar os resultados, ele não queria me liberar. Porque para ele também era muito cômodo, né, ter eu lá.
E aí eu tentava, não conseguia. Aí eu falei assim, eu vou desistir, deixa quieto, né? E a gente teve uma oportunidade que eu e o Rodolfo, meu marido, a gente, em 2015, se eu não me engano, 2014, 2015, eu falei pra ele, eu falei, vamos morar fora? Aí ele topou, a gente começou a fazer a cotação para saber quanto que sairia para vir para a Austrália. O orçamento estava muito fora da nossa realidade, mas mesmo assim, juntando tudo que a gente conseguia lá, a gente ia dar certo, mas a gente ia passar muito sufoco aqui. Aí eu fui falar com a minha chefe e falei, olha, tô pedindo demissão porque eu tô indo para a Austrália fazer um intercâmbio, não sei se eu vou morar lá ou não, mas eu vou tirar um tempo para aprender inglês e tal, me aperfeiçoar. E em vez dela aceitar e me dar a demissão, ela me promoveu. Você acredita? Um minuto aqui de silêncio, galera. Que peraí, eu não Ela me quero que você saia. promoveu! Deixa eu te promover aqui, que é melhor. E foi um cala-boca, assim, né? De tipo, pra mim, porque, tipo, pô, ela aumentou meu salário, me deu um outro cargo. E na época era muito tentador pra mim, né? Ia fazer uma grande diferença pra gente. E aí eu falei assim, talvez não seja a hora, seja um sinal de que não é a hora pra eu ir, enfim. Eu acabei aceitando, desisti do intercâmbio e vida que segue. Só que o salário, depois de uns 3 meses, você já acostuma com ele, né? Depois você já incorpora ele e você fala, já tá ali. E o sonho voltou. Eu falei, ai meu Deus do céu, isso não sai da minha cabeça. E aí, de novo, tentando ser expatriada, não conseguindo. E aí, a gente, em 2015, foi para Califórnia, uma viagem de férias. E aí, a gente foi para Califórnia. E aí, nessa viagem de Califórnia, tudo mudou. A gente conheceu um menininho lá no SeaWorld, no Parque do Lado das Baleias, sabe? Sim. A gente conheceu um menininho de 9 anos de idade, sem as duas pernas e sem os dois braços. Olha só. E a gente fez amizade com ele. E eu falei assim: o que você tá fazendo aqui? Ele, eu vim para um campeonato de surf. O nome dele é Davizinho. Eu vim para o campeonato de surf para pessoas com deficiência. Eu falei: oi? Ele, pois eu surfo. Aí eu falei: uou, que incrível. Meu Deus. Já foi um tapa, né, na cara. Eu falei: toma essa. Aí ele falou: você não quer me assistir amanhã, não? Amanhã vai começar o campeonato. Aí eu falei: claro que eu quero. Eu, Rodolfo, claro que a gente quer. E o Rodolfo ama surf, ama mar, ama criança. E aí no dia seguinte a gente foi para esse campeonato. Um monte de gente lá se superando, lá no mar, fazendo lá a competição, com alguma deficiência. E aí eu na areia, vendo tudo aquilo, eu falei: Débora, toma vergonha nessa cara. Vai viver seus sonhos. As pessoas estão aqui vivendo seus sonhos. Por que que você está aí, sentada na areia, querendo morar fora e está aí com medo de pedir demissão, porque você tem um bom cargo, um bom salário, você tem medo de arriscar. Aí, minha filha, eu me transformei naquela viagem. Eu vendo aquele povo, eu falei: é agora não tem promoção que salva, agora é a hora. E aí eu falei, cheguei lá na empresa e falei: olha, agora eu tô pedindo demissão real. E aí eles falaram assim: então, mas a gente agora conseguiu uma vaga para você na Holanda. Aí eu, como assim? Agora a gente conseguiu uma vaga para você na Holanda. Só que eu tava tão assim querendo me livrar do meu trabalho, de tudo, sabe? Eu queria realmente viver uma vida nova. Eu falei: muito obrigada. Eu sei que foi sempre o que eu pedi. Eu sei que vocês querem me expatriar agora, mas já deu. Pra mim não dá mais. Eu não quero ser expatriada. Eu tô indo por conta própria mesmo. Nem que eu tenha que limpar a privada, nem que eu tenha que ser cleaner lá quando eu chegar. E eu fui. Mas eu preciso viver isso. E se não for agora, não vai ser mais. Em 5 meses, a gente ajeitou tudo, vendemos nossas coisas, fechamos o intercâmbio e decidimos a Austrália. Por quê? Porque somava a questão do clima. Meu marido gosta muito de surf, gosta muito de mar. Se ele fosse para algum lugar que nevasse, eu acho que ia ser bem difícil para ele se adaptar. E aí a gente foi por eliminatória, né? Estados Unidos, por conta do visto de se tornar residente permanente, ser muito difícil. Canadá, por conta do clima, que ele não ia se adaptar tanto. Europa nem entrou na nossa discussão.
Então a gente falou, poxa, Austrália. E aí a gente foi para a Austrália. Em 5 meses a gente decidiu tudo, vendemos as coisas e partimos para a Austrália. Chegamos aqui em 2016. E aí, aquela luta, né, de visto de estudante. Então, enfim, trabalhei. Ele já trabalhou em obra, eu já trabalhei carregando mudança com ele, já trabalhei como cleaner. No começo a gente faz de tudo, né? Até a gente conseguir depois se relocar no mercado de trabalho e tal. Aprender como as coisas funcionam, melhorar o inglês. Mas eu posso dizer que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Definitivamente. Olha, é realmente um tapa na cara. Eu tô aqui, eu tô arrepiada, de verdade. Arrepiou porque eu acho que isso que é importante, assim, para às vezes deixar essa mensagem aqui. A gente às vezes tem um sonho, corre atrás do sonho, e aí a gente para no meio. Uhum. É, E aí a gente precisa ver outra pessoa alcançando o sonho, estando lá vivendo o sonho, pra gente lembrar de novo do nosso sonho, porque a gente esquece. é. E às É vezes bem a isso mesmo. gente, porque o ser humano é uma pessoa extraordinária, mas ele tem medo do novo. Uhum. E eu acho Da que zona de conforto. eu te entendo muito nisso, porque eu também sempre tive o sonho de morar fora. Uhum. Mas quando chegou realmente a hora, eu tive medo. E às vezes Igual eu tenho mesmo. medo estando aqui. Às vezes tudo que eu quero é voltar pro velho, pro antigo. Eu nem tenho mais o velho, mas aquela sensação do conforto. Aham. É isso mesmo. E é muito engraçado. Eu não sei se você já teve a oportunidade de voltar para o Brasil depois que você está Ainda morando aí. Você já voltou? não, porque a minha história é louca. Eu vim pra cá sem a intenção de morar. E por conta da pandemia, eles me ofereceram a opção de morar. Então agora eu tô Aham. naquele período onde o meu processo começou a rodar há pouco tempo, porque tava tudo Uhum. fechado. E aí eu tô esperando, tô aqui na espera. Mas eu tenho Aham. vontade de desistir, porque você não pode estar fazendo muita coisa, você não é ninguém nesse país. Uhum. É. Papel branco, né? Você não é ninguém, você tem que depender. Às vezes, por exemplo, eu passo. Eu precisava ir no médico. Eu não tinha dinheiro para ir no médico. Não tem, e não posso usar médico aqui. E aí meus pais querem ajudar. A Libra é quase R$ 8. Como que você ajuda? Uou, muito E- caro. então, você tem vontade de desistir, de jogar tudo pro alto. Você pensa assim, ai, eu não tô. Eu me formei, passei não sei quanto tempo na faculdade. E tá aqui. É muito. Porque quando você pensa assim, eu acho que tu pode entender essa sensação. Quando as pessoas pensam, ai, eu vou fazer intercâmbio em outro país, eu vou passar 1 ano fora, 2 anos fora. A pessoa tem ali um objetivo, passar 1 ano, dois. Mas e quando você decide que você não vai ficar 1 ano, que aquele vai ser o seu novo país, aí a sensação muda. Muda. É. Porque aí você pesa muito. Que tu falou, por exemplo, a tua família não poder ir aí. Tipo, eu imagino assim, que deve ser um período que o teu marido e as pessoas que se tornaram tua família aí estão sendo teu apoio aí. É. Total. São, meus Porque, amigos é minha segunda família aqui. porque eu imagino assim, de querer estar perto, imagina a tua família querer estar perto nesse momento e não poder estar, e você ter que ser forte, porque eu acho que morar fora é você ser forte, você realmente dar a cara para bater. Porque Uhum. as pessoas têm uma ilusão, às vezes, que vai chegar no outro país, vai ser as mil maravilhas. É. Não, não é. E é engraçado porque eu já fiz várias viagens
antes de vir para a Austrália, né? Nas minhas férias, né? Para os Uhum. Estados Unidos, para o México, para alguns países que eu achava assim, nossa, é o sonho morar aqui. Mas quando você vai para viajar de férias, é tudo lindo. Até afinal de contas, você não precisa trabalhar, você só está curtindo, você come tudo bom do melhor, você vai para os passeios. Você só Então, tem a parte boa realmente é do um sonho. país, do lugar. Então é diferente quando você chega como imigrante, seja como intercambista, só para ficar um período, ou seja, para realmente tentar a vida e permanecer naquele país. Ser imigrante não é para qualquer um. Não é. Você tem que ter uma estabilidade emocional, você tem que ter uma clareza do que você quer, você tem que tá muito firme, sabe? Porque qualquer coisa te tira do eixo. Qualquer coisa é uma roller coaster. É assim, você tá toda hora nos ups and downs, vai e volta. Tem dia que você tá na bed, você fala assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo nesse país? Tem dia que você fala assim, não, hoje eu vou desbravar esse país, meu Deus do céu. Então, é muito normal isso, não é? Sim, isso é uma loucura. Eu acho que tu definiu bem o sentimento que eu tô passando agora. Essa Mas semana olha, eu já tive todas as emoções possíveis. Já tive mas felicidade, já tive raiva, já chorei, eu já vou te pensei, dizer uma não, eu vou coisa. ser forte, eu vou continuar. Eu também me sinto assim, mesmo estando há quase 5 anos, às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui, né? Eu tô perdendo a possibilidade de estar com os meus pais, eu vejo eles envelhecendo, sabe? Tem tanta coisa que eu tô perdendo lá, mas que eu estou ganhando aqui, e são assim, né? É um trade-off, você tá fazendo escolhas a todo momento. Então, uma das escolhas que eu fiz lá atrás, quando eu resolvi vir para a Austrália, é porque eu queria ter filhos aqui e que eu queria, né, oferecer tudo bom, do melhor de um país de primeiro mundo. Mas você vai ver, quando você for pela primeira vez no Brasil, depois que toda essa história da pandemia acabar, e você for para o Brasil, é uma sensação muito louca. Quando eu fui para lá, depois de 2 anos aqui, eu ficava pensando, nossa, né? Eu vou ver como é que as coisas estão, os meus amigos, minha família, super feliz por estar lá. Mas quando você olha, você não, eu pelo menos não me enxergava mais lá. Eu não me enxergava mais naquela zona de conforto que eu tinha naquela minha vida. Eu não conseguia mais me ver. Deu 3 semanas, eu queria voltar. E quando eu cheguei para aqui na Austrália de volta, eu fiquei pensando, graças a Deus que eu voltei. E não é por nada, é porque realmente eu não conseguia mais me identificar com aquela vida, com o jeito que eu enxergava as coisas, sabe? Eu realmente falei assim, não, não é para mim. E aí eu tive a certeza. Eu já estava muito confiante, mas aí eu bati o martelo. Eu acho que é a prova final, assim, de que você fala, agora eu sei se eu quero ficar ou não quero ficar mesmo. E aí você vai pra cima, né, e faz o negócio acontecer. Eu acho. Eu acho que ainda tô no período realmente de adaptação total. Eu sempre falo pro meu marido que é muito sortudo, porque ele veio pra cá com 11 anos de idade, mas a família dele veio com ele. Então, a É. família dele está aqui, ele tem todo o apoio. Então, assim, uma decisão de quando a gente, eu vou ficar aqui, foi porque a vida dele já estava toda aqui. Hum. E para imaginar você tirar alguém que viveu praticamente a vida inteira, ele tá com 28. Foi aí o quê? 17 anos morando aqui, morou mais aqui do que no Brasil. Ah, vamos Hum. voltar pro Brasil e a minha cidade interior do Maranhão. Tem o É. que lá? Não, não tem. Então, eu tô aqui ainda, eu tô agora que eu estou começando a fazer amizades que eu ainda não tive. Realmente o ano foi um ano difícil para até você sair e conhecer pessoas. Sim, Então, eu com fico certeza. toda na bolha dele. Então, eu tô tentando ver como que andar, né? A gente. Uma coisa que as pessoas veem e às vezes, tipo, acham, nossa, a realidade é aquilo que tá lá no Instagram, que tá isso e aquilo. Mas a gente hoje mora num quarto, né? Casa compartilhada. A gente divide aí a casa com mais 12 pessoas. E a nossa Hum. conquista agora, que vai ser agora presente de Natal, é que a gente vai se mudar para um lugar que é só nosso.
Que Ainda não é bom! uma casa enorme, um apartamento enorme, mas é um estúdio que vai ser nosso e é outra realidade para quem eu vivi inteiramente em casa o tempo inteiro, né? Uhum, Casa, muito quintal e bom! etc. E aí você vai e começa, e aí eu vou, acho que, ter um pouco mais de qualidade de vida nesse país. Com certeza. Às E é vezes, é que muita gente passa, né, Evan? É assim, muita gente quando chega é share house, é viver numa casa que assim, não é a casa nem de longe que você morava no Brasil, né? É rebaixar um pouco, às vezes, o seu nível de vida. É um passo que você dá para trás para dar dois passos lá na frente. A primeira casa que eu aluguei em Perth era tipo um porãozinho, posso dizer, porque era uma casa meio que subterrânea, assim. Claridade era bem baixa, assim, mas vocês quase. já Era uma chegaram casa. alugando essa casa em Perth ou vocês dividiram casa? Como que foi isso? Então, eu e o Rô, a gente nunca teve. A gente sempre teve a mesma opinião de nunca dividir casa com as pessoas, porque a gente já era casado, a gente já, né, já tinha uma vida juntos, então a gente não queria dividir. Então, ao invés de ter uma casa dividida com alguém, mas com uma estrutura melhor, a gente preferiu alugar uma casa mais simples, mas Uhum. que fosse só para nós dois. Então foi assim que foi. E aí a gente alugou essa casa que era tipo um porãozinho e banheiro não tinha janela. Ai, às vezes passavam uns ratos lá na frente, porque era na frente do lago. Enfim, era uma casa, roubaram nossa bicicleta. Aconteceram uns rolês aí, mas assim, hoje eu vejo, por exemplo, a casa que a gente morava anteriormente, era uma casa na frente da praia, sabe? Era uma casa de 600 metros quadrados, com 3 quartos, 2 salas, um jardim maravilhoso. Então foi uma coisa que a gente foi construindo ao longo do tempo. A gente chegou aqui, tipo assim, vamos sair gastando dinheiro, até porque nem tinha dinheiro, mas assim, foi uma vida que a gente foi construindo, sabe? Eu acho que quando a gente chega como imigrante num país novo, é isso que a gente tem que ter em mente, né? Porque é muito fácil a gente se sabotar, é muito fácil a gente chegar e falar assim, mas eu vou ter que limpar a privada, mas no Brasil eu tinha um bom cargo, pô, eu ganhava por mês 14 mil reais, sabe? Com 20 e poucos anos de idade no Brasil. Era um bom salário, eu tinha uma boa carreira, uma carreira em ascensão. E eu abri mão de tudo isso para daí falar, tá bom, eu vou para a Austrália, eu vou passar uns perrengues, vou passar por coisas que eu nunca imaginei que eu fosse fazer na minha vida, Uhum. mas é para pensar no futuro, né? É o investimento que eu estou fazendo em mim, e na minha família. Então, eu acho que é isso que as pessoas às vezes têm que ter, porque senão a gente se sabota e a gente chega aqui ou qualquer outro país e fala assim, poxa, mas vim para cá para me sujeitar a fazer esse tipo de coisa? Não, vou voltar para o Brasil. Então, na primeira válvula de escape, vou embora, sabe? Então, não é bem assim que as coisas funcionam. Você tem que estar ali, tem que. Eu sei que tem momentos difíceis, tem dias que você, putz, tá com vontade de chorar, chora, tá tudo bem, né? Vai fazer uma terapia às vezes, você precisa de ajuda, você quer desabafar com alguém neutro, enfim. Mas eu acho que vale muito a pena, né? Pelo menos pra gente tem sido muito bom essa experiência. Até a Suelen aqui, eu vi nos comentários que ela perguntou, Debbie, depois de 5 anos você ainda tem esse sentimento? Sentimento de saudade nunca vai deixar de ter, né? O sentimento de saudade sempre existe. Às vezes eu desligo meu telefone com os meus pais e choro, sabe? Eu não choro na frente deles, porque eu não quero deixar eles assim, se sentindo mal, mas às vezes eu choro de saudade. Ainda mais agora que a gente fica extremamente impotente. Antes eu poderia, pelo menos poderia falar assim, vou pegar um avião, né? E vou ver vocês, ou pego um avião, vem aqui me ver. Agora nem isso. Mas a gente vai fazendo algumas manobras, né? Graças a Deus tem a tecnologia aí, a gente consegue se conversar a hora que a gente quiser, apesar do fuso horário ser bem maluco do Brasil e Austrália, quando é dia quando é dia aqui, aí no Brasil é noite e vice-versa. Mas a gente vai arranjando alternativas aí para a gente poder, é, enfim, se conversar e matar saudades, né? Eu tenho uma pergunta que é mais ou menos parecida com o que mandaram aqui. Que perguntaram quanto tempo vocês ficaram como estudante aí. Eu queria saber mais ou menos realmente quanto tempo vocês ficaram como estudante até vocês realmente conseguirem uma empresa que, né, deu visto de sponsor para vocês, que como foi esse processo aí.
se teve algum gancho, algum gap aí que vocês sacaram e pegaram, ou se demorou um processo, eu não sei se é normal, não sei quanto tempo aí. Me explica aí direito que... Bem, quando a gente veio para cá, eu fico pensando assim, onde eu estava com a minha cabeça, eu não tinha, em 5 meses a gente resolveu tudo para vir para cá. Então eu não tinha ideia de como é que fazer para emigrar. Eu não sabia qual seria o próximo passo depois de um visto de estudante. Eu não sabia de nada. Simplesmente queria viver uma experiência, viver uma nova cultura, aprender uma nova língua. E era isso. Quando a gente chegou aqui, e a gente começou a fazer amizade com as pessoas e tal, principalmente no churrasco, as pessoas falavam, porque o visto de residente, que a gente chama de PR, né, que é Permanent Resident. O visto de PR, visto de PR, visto de PR. Eu falei, gente, o que é esse tal do PR? Que todo mundo fala do PR, e louco pelo PR e tal. E aí eu fui entendendo que tem uma história, né? Tem uma história que você tem que falar com um agente de imigração, traçar um planejamento, traçar uma estratégia com base na sua profissão, com base, né, enfim, do que você quer. Então eu fui entendendo, fui captando, fui estudando, fui entrando no site da imigração, fui vendo as listas de demanda e fui fuçando. Marquei uma consulta com um agente de imigração, enfim, então eu fui descobrindo como que isso funcionava, e aí que eu falei assim, não, eu preciso compartilhar essas informações com alguém. Então eu vou fazer vídeo. Por isso que a gente até criou o canal no YouTube, Nossa, que da hora. justamente para compartilhar isso. Nosso canal foi um dos primeiros a falar sobre imigração, porque não era um assunto muito falado, sabe? E a gente trouxe à tona, a gente trouxe profissionais. Eu não sou agente de imigração, mas eu trabalho numa agência de imigração, então é muito fácil o acesso a esses profissionais, a esses advogados de imigração. E aí eu falei, não, a gente tem que colocar essa informação for free para o público, para as pessoas entenderem que o que eu fiz talvez poderia ter sido diferente. Então, para as pessoas que estão no Brasil, eu estou te contando que existe um agente de imigração e seria muito bom que você falasse com ele ainda no Brasil. Não chegar aqui meio perdido, o que está acontecendo, porque isso leva tempo. E quanto mais tempo você perde, né, assim, demora mais o seu processo. Mas voltando à pergunta que o seguidor fez aí, nós aplicamos, eu posso dizer que foi relativamente rápido. A gente aplicou nosso visto com 1 ano e 6 meses aqui na Austrália, a gente aplicou nosso visto de sponsor. O que não é comum, tá? Não é comum. Isso, geralmente as pessoas passam um tempo maior aí com visto de estudante, porque às vezes, por exemplo, a profissão que ela tinha no Brasil não tem demanda aqui. A Austrália não precisa daquele profissional aqui. Portanto, às vezes a pessoa vai ter que traçar um outro plano. E para ela traçar um outro plano, ela precisa, às vezes, se qualificar. Então, tem muita gente que, por exemplo, sei lá, tem uma profissão que não está na lista aqui na Austrália, mas quer ficar, e aí acaba estudando um curso que está em demanda. Por exemplo, o curso chefe. Chefe é uma profissão que está em demanda na Austrália. Então, acaba estudando um curso técnico, né? Não precisa fazer faculdade nem nada, mas um curso técnico aqui, que leva mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos para você se formar nessa área. Isso porque você já tem que ter o inglês. Então, às vezes, a pessoa vem com inglês cru, então, antes desses 2 anos, ela tem que estudar mais, sei lá, 1 ano, 1 ano e meio, vai depender muito da pessoa. Então, eu estou falando aí de uma história de 3 anos e meio, 4 anos, que a pessoa, às vezes, precisa construir para daí, sim, aplicar um visto, não necessariamente de sponsor, tem vários. A Austrália tem mais de 99 tipos de vistos. Acho que dá para fazer uma live depois só falando sobre vistos na Austrália, formas de migrar. Nossa, tem um monte de visto na Austrália. Mas os mais comuns são o Skilled Visa e o Sponsor, né? E é isso, mas a média aí tem gente que leva 3 anos, 4 anos, 5 anos para conseguir aplicar. Vai depender muito aí de quanto a pessoa está ligada, quanto ela realmente planejou e falou com a gente de imigração. As listas aqui geralmente, às vezes, mudam a demanda, às vezes de um ano, de uma profissão, no ano seguinte ela sai da lista. Então, assim, imigração é uma caixinha de surpresas, né? Você tem um planejamento, mas isso não quer dizer que vai acontecer. Mas eu acho que eu respondi a pergunta, né? É tipo uma roda premiada. Que seria? Você tem que fazer o planejamento, mas você não tem controle disso. Sim, sim.
E para finalizar aqui, praticamente, o nosso tempo está acabando, né? Sei que aí tá bem tarde. É... A gente pode até fazer depois outro vídeo, porque eu, assim, tô adorando. Eu acho que tu tem muitas histórias. Eu não fiz nem metade das perguntas que eu quero. Mas eu quero saber um pouco de como que tá sendo a tua gravidez aí, ainda mais no meio da pandemia. Eu quero saber como que é. Porque, por exemplo, aqui eu tô tendo uma base disso, que as mulheres que estão grávidas, elas só fazem 2 ultrassons. Não Uhum. é como no Brasil, que é todo mês que a pessoa vai lá no médico, vai fazer a check-up de filme mês a mês, aí quando chega perto, aí vai fazendo. Porque agora eu tô com 2 conhecidas, né, que estão grávidas, e aí elas estavam falando no final de semana passado sobre isso, e eu fiquei, gente, que coisa diferente. E eu quero saber como que é na Austrália, assim. Bem, eu não sei como é no Brasil, né? Eu também só tenho alguns contatos que me disseram como que é no Brasil, que essa é a minha primeira gravidez. Uhum, Mas a gente tem o Medicare aqui, que é o plano médico do australiano, então a gente usa 100% do serviço público. uhum, Então isso quer dizer que eu não pago nada, basicamente, é tudo for free. E quem vem com visto de estudante vem com um plano chamado SHC, que é um plano médico obrigatório, que precisa ser pago, né, por esse estudante, mas depois de 12 meses ele também tem acesso a muitas coisas gratuitas, se eventualmente a mulher engravidar. Mas o processo em si, bem, foi uma gravidez planejada, né? A gente tinha começado a tentar no começo do ano. E bem, aqui eles são muito natureba, sabe? Os médicos aqui evitam, por exemplo, até quando você tem uma gripe, eles não vão te meter um antibiótico. Eles tentam, tenta isso, coisinha mais fraquinha e tal. Então, eles são bem, assim, tranquilos nesse sentido, assim, eles tentam, né, manejar de uma forma mais natural possível. Aqui eles incentivam muito o parto natural, o parto normal. Eles, assim, só fazem cesárea só se a mãe fizer muita questão ou se for uma questão de emergência, o que eu acho ótimo, porque eu quero realmente, se Deus quiser, ter um parto normal, é o meu planejamento. Eu gostaria muito que fosse assim, principalmente na água, que eu acho muito incrível. Mas vamos ver como é que vai ser. Mas sobre a questão dos ultrassons, eu fiz só 3. Eu estou no 7º mês, eu só fiz 3 ultrassons. E a minha gravidez foi considerada como low risk, então a gente não tem risco nenhum até o momento. Estou muito bem, estou muito disposta em termos de saúde e tal. Tá tudo indo fluindo muito bem. Então, nesses casos, eles realmente assim, você marca uma consulta com a midwife, que é como se fosse uma parteira, né? Eu não, em nenhum momento eu falei com nenhum médico. Aliás, no começo da minha gravidez, eu falei com o meu GP, que é um médico geral, né? E para fazer os exames iniciais, que é exame de urina, exame de sangue, para saber se realmente estava grávida, esse tipo de coisa. Mas depois ela já me encaminhou para midwife. Então, toda vez que eu vou no médico, eu falo com uma midwife diferente, não necessariamente a mesma midwife, mas é muito tranquilo assim o processo. Eu fiz uma ultrassom para saber, a primeira ultrassom para saber se realmente estava grávida, se era só um bebê, se ele estava no lugar certo. uhum. Depois a segunda ultrassom eu fiz para saber se tinha síndrome de Down, para saber se tinha algum tipo de deficiência. E a terceira ultrassom foi com 20 semanas para descobrir o sexo, é, e para ver algumas outras coisinhas também. E é isso, depois não tem mais ultrassom. Daqui para o final não tem mais ultrassom nenhuma. Se você quiser fazer, você tem que pagar um estúdio, sabe? Assim, só para você fazer uma ultrassom for fun. E, e é isso. Então, aqui o processo é muito mais simples. Você não fica indo todo mês, a não ser que você realmente esteja com dor, tenha alguma complicação. Mas eles te dão umas vitaminas para você tomar, tipo ácido fólico, essas coisas mais só para reforçar mesmo, ajudar no crescimento do bebê. E o que é interessante aqui, que eu não ouço dizer no Brasil que tem, mas que tem aqui, depois que você tem o bebê, vem uma midwife na sua casa. Durante 2 semanas, ela vem aqui para saber se está tudo bem, se você está com depressão pós-parto, se o bebê está mamando direitinho, pesa o bebê, esse tipo de coisa. Então é um suporte que eles dão também que eu acho bem legal. Então, eles têm esse
cuidado todos com vocês. Eu tenho uma pergunta, assim, porque eu já vi isso no Canadá e eu acho que aqui tem, porque eu não usei, assim, sistema de saúde público e também nunca perguntei, mas agora eu vou perguntar. Vocês têm aí, tipo, um médico da família? Ou no caso, por exemplo, você falou que tem o GP, né? Eu sei que aqui o GP, a pessoa só vai naquele lá e se ela quiser se mudar, ela transfere pro mais perto, mas porque lá no GP ele vai ter todas as anotações, tudo sobre o paciente. Então, aqui eu sei que quando você vai, eles vão perguntar se você tem GP para eles saberem se pode realmente dar um remédio, alguma coisa assim, coisa que no Brasil não tem. Se você vai em um médico e no outro, você sempre vai ter que ficar respondendo as mesmas perguntas. Uhum. Eu quero saber como que é aí o sistema de Aqui saúde. geralmente Aqui geralmente também é dessa forma, né? Você já tem seu GP de confiança, então você geralmente passa por ele, né? Assim, porque ele já realmente já cria um histórico sobre a sua saúde ao longo do tempo. A única coisa que é diferente do Brasil, que eu poderia dizer, é que, por exemplo, se você precisa ir num oculista, Uhum. no Brasil você vai e marca com o oculista. Você não precisa marcar com o médico geral para depois ir para o oculista. Aqui não, aqui tudo você tem que marcar primeiro com o médico geral. Você vai na consulta, fala, olha, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo, e ele te encaminha para um especialista. O que às vezes eu acho chato, porque às vezes você fala, eu já sei que é um profissional tal que vai poder me ajudar, então por que que eu não posso já cortar caminho e falar com aquele profissional? Então, às vezes é meio chato, porque você tem que fazer duas consultas ao invés de uma, e quem não tem o plano médico tem que pagar duas consultas, que acaba saindo um pouco mais caro, sabe? Mas, de forma geral, é isso, assim, existe esse médico que você já marca, como você falou, médico da família, né? Sim. E quanto ao teu período depois da gravidez? Tu já se informou de como que são as leis que funcionam aí? Eu acho que no Brasil são 3 meses que as mulheres podem ficar de licença maternidade. Como que vai ser esse teu pós? Bem, no Brasil, até onde eu me lembro, né, quando eu trabalhava em RH aí, então eu ficava por dentro das leis, isso até 2016, agora não sei se mudou. Mas no Brasil é de 4 a 6 meses que você tem a licença, né? E ainda você pode pegar as férias, você dá uma estendidinha mais de um mês e pouquinho. E no Brasil ela é remunerada, né? Aqui na Austrália, se você não é residente permanente, você, a partir do primeiro momento, primeiro dia que você estiver em casa, você já não recebe mais nada. Nossa. Não recebe. Então, no meu caso, como eu ainda não tenho esse visto na minha mão, se ele sair antes do bebê nascer, eu vou ter alguns direitos. Se não, não. Mas, basicamente, se você já tem o visto de residente permanente, você tem direito a 4 semanas e meia de licença pagas pelo governo, né? Ele não necessariamente vai cobrir o salário que você tinha. Aqui o salário a gente geralmente recebe por semana, né? Não é por mês, ou por quinzena, como é no Brasil. Então, geralmente o governo paga para você esse período de 4 meses e meio, mas você tem direito até um ano de licença. Hum. E só que a partir desses 4 anos e meio, 4 meses e meio até um ano, aí você fica sem receber a sua remuneração. Aí você opta, né, por abrir mão disso. E, enfim, você pode voltar a qualquer momento. A mãe tem direito a voltar a qualquer momento. Se eu quero voltar com 6 meses, com 8 meses de licença, ela volta quando ela achar que é interessante para ela voltar. E a empresa que ela trabalha, se ela já está num contrato de full time, né? Se ela é realmente contratada por essa empresa, a empresa tem que segurar a vaga dela. Então, quando ela voltar depois desse um ano ou antes, a empresa precisa garantir que tem aquele cargo para ela poder retornar. Nossa, interessante saber isso. Gente, É, praticamente, se o visto não sair, você fica sem é. ganhar. Mas no caso, pelo fato de tu não ter o visto, a tua vaga fica garantida? Sim, no meu caso, na empresa que eu trabalho, como eu trabalho lá registrada full time, eu tenho essa vaga garantida e eu posso voltar quando eu quiser. Então, pelo Eu menos posso até isso. um ano. Sim. Não são meus planos, porque eu realmente quero aproveitar e ficar com o meu bebê. E aqui o daycare, que é como se fosse uma creche, né, um berçário para você deixar o bebê, é muito caro.
E financeiramente, para mim, não compensaria voltar a trabalhar e deixar no daycare. E eu quero acompanhar também, né, essa fase. Foi um bebê tão planejado, tão querido por nós, que a gente sempre quis muito. Então, a gente sabe que aqui em casa, por exemplo, a nossa renda vai cair pela metade, porque agora a gente só vai contar com o salário do meu marido, basicamente. Mas, por outro lado, eu vou ter o benefício de ficar com o meu bebê até no máximo um ano. Então, vamos ver como que as coisas vão ser, como que eu vou lidar com essa etapa aí da maternidade, como é que vai ser tudo isso. Se eu vou querer falar, ah, não, eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso me sentir, né, produzindo, trabalhando, ou não, tá de boa, quero ser mãe, só mãe, full time. E vamos ver como é que vai ser, mas é assim que funciona a questão das leis aqui na Austrália. Vamos acompanhar esses próximos capítulos, quero saber. Mais uma outra pergunta aqui para finalizar. O bebê nasce australiano ou nasce brasileiro? Boa pergunta. Muita gente me faz essa pergunta. Muita gente. Vamos lá. Se os pais estão no visto de estudante, o bebê nasce no mesmo visto dos pais. Então, ele nasce também no visto de estudante. Se você já é residente permanente, seu filho nasce já como cidadão. Ele nasce num step mais alto que o seu. Porque você tem residente permanente, que você fica um tempinho ali para depois virar cidadão. Então, o bebê já nasce assim, ganhando na vida, né? Fala, meu Deus, já nasceu cidadão australiano. Já nasce aí com a dupla nacionalidade, praticamente. É basicamente isso. Não, e aí é engraçado porque é o contrário, né? Se os pais estão como residentes permanentes e o bebê nasce nesse período com os pais como residente permanente, ele nasce cidadão e aí tem que fazer o processo inverso para ele tentar ser cidadão no Brasil, porque ele nasceu na Austrália. E se os pais já são cidadãos, aí ele já nasce cidadão também. Então, são essas três categorias que eu costumo contar e explicar para as pessoas. Mas não, diferente dos Estados Unidos, que eu sei que tem muita gente que vai para lá para ter bebê para o filho, né, já ter a cidadania, enfim, tem toda uma história aí. Mas na Austrália, se você não tem o visto de residente permanente, o seu filho vai carregar o mesmo visto que o seu até você conseguir o visto de residente permanente. Aqui é a mesma coisa, só que aqui só vai nascer cidadão se um dos pais for cidadão. Só que Hum, se eu engravidasse, o meu marido ele tá no residente permanente também, né? aham. Então, ele ainda vai. A gente tava até tendo uma discussão, porque tem um casal de amigos nossos que também, né, que estão grávidos. O cara, tipo, é americano, só que a família é europeia, então ele tem o visto aqui e ele tá aqui há não sei quanto tempo, e os pais estavam lá falando que eles nunca aplicaram pra cidadania britânica, agora que eles coisaram. E eles tiveram dois filhos aqui e nenhum deles tem como cidadania britânica, mesmo tendo nascido aqui. Eles pegaram italiana por conta do pai, mas não, Interessante, não? não tem. Então, só se você é. Eles estavam falando, ai, corre logo atrás da cidadania britânica pra já nascer como Não tem. britânico. Esses bebês são muito sortudos, né? Porque não tem que passar por essa batalha que a gente passa. É, Eles já chegam lá com visto, já tô ganhando na vida. A beleza, né? boa. Mas enfim, mas eu vou terminar por aqui que eu tenho medo do Instagram cortar aqui, que já deu praticamente uma hora. Mas, Débora, muito, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, por ter compartilhado essas coisas, assim, conversar contigo. É uma benção, assim. Foi muito bom. Eu espero que tudo nessa sua vida dê certo para você, Ah, para sua obrigada. família, que essa fase seja muito abençoada. E somos loucos para conhecer o baby. Ah, obrigada. Foi um prazer, foi meu. Adorei. Vamos marcar outras lives, com certeza. Eu Também vou acho. te convidar para vir pro meu canal e pra você contar a sua história, porque eu também tô curiosa sobre essa história. Mas muito obrigada mesmo. Tá, ok? Pois então, ó. Beijo e galera, a live vai ficar salva aí para quem perdeu, para quem entrou depois. E é até bom, né? A gente compartilha depois. É isso aí. E se inscreva no Muito canal bom. da Débora, né, gente? É do mesmo nome, Austrália para Todos. Ela tem muitos vídeos super legais, interessantíssimos lá, para quem quer saber de como é a vida na Austrália. Obrigada, Eve. Um grande beijo. Beijo, tchau. Tchau.